Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? A aula de hoje é para alunos do 7º ano, né? Nós já temos aula para alunos do 7º ano de adição, subtração, multiplicação de números inteiros. Agora vai ser a divisão, tá certo? Para a gente iniciar, a gente vai relembrar a ideia de divisão, né? Todo aluno já fez alguma conta de divisão, mas só para relembrar a ideia, tá certo? A gente está falando aqui sobre divisão exata, tá certo? Então, o que seria uma divisão? Divisão nada mais é do que você separar uma certa quantidade em grupos. Quando eu tenho 18 dividido para 3, significa que eu vou separar essa quantidade em 3 grupos. Se a divisão é exata, cada grupo, cada pessoa vai ter que receber a mesma quantidade. Aqui, se eu tenho 30 dividido para 5, cada grupo aqui, ó, cada pessoa vai ter que receber exatamente a mesma quantidade. Tá certo? Essa seria a ideia fundamental de divisão. Divisão exata significa o quê? Formar grupos em que cada grupo recebe exatamente a mesma quantidade. Tá certo? E aí, como é que a gente faz a divisão? Você vai separar, certo? 18, quando você for dividindo, quando você lembra lá do início que você fazia a divisão, você separava isso aqui em grupos. Cada um ia recebendo uma quantidade aqui, certo? Até que você esgotasse completamente os valores que você tinha aqui. Você ia tirando um daqui, botava aqui, um daqui, botava aqui, um daqui, botava aqui, de modo que você esgotasse todos os valores, tá certo? Quando você pegar, dividir, for separando aqui, ó, 18, um para cá, ficar 17, mais um para cá, vai ficar 16, mais um para cá. Aí vai ficar 15 aqui, aí mais um para cá. Quando você fizer isso daqui tudinho, você vai separar esses 18 e você vai ter o quê? Você vai ter 6 unidades aqui em cada grupo desse, tá certo? Então, o que significa 18 dividido para 3? 18 dividido para 3 significa que cada grupo recebeu 6 unidades, tá certo? Essa é a ideia fundamental da divisão, que eu acho que ninguém esqueceu, né? Aqui, 30 dividido para 5, você vai dividir essa quantidade aqui em 5 grupos, cada um vai recebendo exatamente a mesma quantidade, né? Até você encerrar, certo? Em divisão exata, não pode nem sobrar nem faltar, certo? Não pode ter nenhum grupo aqui com um a mais que o outro, nem sobrar aqui fora, tá certo? Então, quando você dividir aqui, cada um vai receber o quê? Cada um vai receber aqui 6 unidades, certo? Vamos ver se é. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. Então, divisão, né? Exato significa que cada um recebe a mesma quantidade. Quando você divide 18 para 3, cada um aqui vai receber o quê? Vai receber 6 unidades, tá certo? Essa é a ideia básica, a ideia principal, ok? De divisão. E se a gente estiver falando de números inteiros negativos, nesse caso, como é que vai ser? A ideia é a mesma, certo? Imagine que aqui, no lugar do 18, fosse um 18 menos 18. Aqui no lugar do 30, fosse um menos 30. Professor, como é que seria a ideia? Como é que eu vou dividir um número negativo? O número negativo, o que significa um número negativo? A gente entende o número negativo como uma dívida, tá certo? Então, imagine o seguinte, qual é a interpretação que você pode fazer aqui de um número negativo, de uma divisão de um número negativo? Você vai pegar o número, no caso aqui o menos 18, você vai dividir para 3. Você deve R$18 e vai dividir essa dívida em parcelas iguais. É uma prestação, tá certo? Então, quanto que vai ficar a dívida em cada mês? A mesma ideia aqui, né? Vai ficar, se fosse positivo, 6, 6 e 6. Aí o que vai acontecer? Só que não é dívida? Então, você vai dever 6 no primeiro mês, aqui no primeiro mês, certo? Você vai dever mais 6 no segundo mês, certo? E vai dever mais 6 no terceiro mês, tá certo?
A ideia de divisão do número negativo, certo? Número inteiro negativo, é essa. Se você tem um valor negativo e está dividindo, é como se você parcelasse essa dívida. Parcelas iguais, uma prestação de valores iguais. Tá certo? Você vai dever 6 no primeiro, a dívida no primeiro mês, 6 no segundo, 6 no terceiro. Quando você juntar as dívidas, menos 6, menos 6, menos 6, você vai ter menos 18, que é a sua dívida total. Mesma ideia aqui, ó. Devo 30, eu quero pagar em 5 vezes. Como é que eu faço? Você vai dividir ela, certo? Você vai dividir como você divide um número positivo, certo? Só que cada parcela vai ser negativa, tá certo? Então você dividiu sua parcela em 5 vezes, cada uma delas é um valor negativo. Você deve 5, menos 6 aqui no primeiro mês, 6 no segundo mês, 6 no terceiro mês, 6 no quarto mês e 6 no quinto mês, tá certo? E aí quando você juntar as dívidas parceladas, vai dar esse valor aqui, tá certo? A ideia é essa, do mesmo jeito que você divide um número positivo, você divide um número negativo, tá certo? Só que quando você divide um número negativo, certo? Por um número positivo, a resposta vai dar um número negativo, tá certo? Para a gente não confundir, eu vou fazer outros exemplos aqui, né? Usando valores maiores, a gente fazendo aquela divisão na chave, e vou usar a regrinha dos sinais para a gente não errar aqui quando vai ser positivo e negativo, tá certo? Então, essa é a ideia de divisão em números inteiros, tá certo? Quando o número é negativo, você está dividindo por um positivo. A gente vai ver outros casos agora. Bom, pessoal, vamos aos exemplos. Então, a gente tem aqui 2 exemplos, certo? E eu vou ensinar o jeito que a gente faz as contas, né? Dependendo do sinal que apareça aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar. Primeiro a gente faz a divisão, depois a gente vê qual é o sinal da resposta, tá certo? Quando você for fazer a divisão, você esquece os sinais, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou esquecer os sinais, eu vou fazer só a divisão. Vai ficar 471 dividido para 3. Esqueça o sinal. E aí, vamos lá. Começa a divisão por aqui, né? 4 dividido para 3. Ou seja, quantas vezes o 3 cabe dentro do 4? Né? Cabe só uma vez. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Abaixo o próximo, o 7. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 17? 5. 5 vezes 3, 15. 17 menos 15, 2. Abaixo o 1. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 21? 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21 dá 0. Então, a resposta da divisão é 157. Certo? Essa é a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte. Qual é a segunda parte? A parte dos sinais. Tá certo? Aqui, quando não tem nada, ó, aqui é o sinal de divisão e na frente do número não tem nada. Então eu vou colocar aqui o sinal. Aqui, quando não tem nada, o sinal é de mais, certo? Aí vamos lembrar da regrinha do jogo dos sinais. Quando os sinais são diferentes, a resposta vai ser o quê? O sinal da resposta vai ser um sinal de menos ou um sinal de mais? Sinais diferentes vai dar menos. Então, o sinal da resposta aqui é menos. E aí a gente encerra, tá certo? Sinais diferentes, então aqui dá menos. Então, a primeira coisa, faz a conta, esquece de sinal, certo? Encontrou a resposta? Coloca aqui. Faz o jogo de sinais. Toda vida que os sinais são diferentes, a resposta sempre vai dar menos. E se forem iguais? Vai dar mais, tá certo? Então, mais um exemplo aqui. 564 dividido para 6. Como é que a gente faz? Faço a conta, esqueço do sinal. Então, vai ficar 564 dividido para 6. Esquece do sinal. 5. Começa por aqui. 5 eu consigo dividir para 6? Não, 5 é menor. Então, eu vou pegar os dois, ó. 56.
né? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 56? 9. 9 vezes 6, 54. Sobra 2. Abaixo o próximo, que é o próximo. 4. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 24? 4 vezes. 4 vezes 6, 24. Dá 0. Então, a minha resposta aqui, ó, é 94. Certo? Essa é a resposta da divisão esquecendo sinais. Só que eu preciso colocar o sinal. Certo? Como é que eu faço? Venho aqui, ó. Se não tem nada, significa que o sinal é de mais. Se os sinais aqui são diferentes, ó, o sinal da resposta vai ser o quê? Menos. Certo? Então, toda vida que os sinais são diferentes, a resposta vai ser menos. Professor, isso aqui é o jeito para fazer qualquer divisão com número positivo ou negativo? É. Tá certo? A gente vai ver mais 2 exemplos quando você tem sinais iguais. Tá certo? E a gente encerra divisão com números. Bom, vamos lá, pessoal. Mais exemplos para a gente poder terminar. Tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, letra C, menos 1947 dividido por menos 11. Agora o menos aparece aqui também. E ali, menos 348 dividido por menos 12. Certo? Como é que vai ficar? Toda a vida, quando você vai fazer a conta de divisão, esquece dos sinais. Então, aqui é só 1947 dividido para 11. Certo? Vamos lá. 11. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 19? Uma vez só. 1 vezes 11 dá 11. 19 menos 11 sobra 8 aqui. Abaixo quem? O 4. Certo? Quantas vezes o 11 cabe dentro do 84? Vamos lá para a tabuada do 11, vamos lembrar. Vamos começar do 6. 6 vezes 11, 66. 7 vezes 11, 77. 8 vezes 11, 88. Aqui, ó, é 84, então passou. Então, você vai pegar o mais próximo que seja menor, tá certo? Então, vai ser o 7. 7 vezes 11, 77. Ok? O 8 não dá porque dá 88. E aí vai ficar quanto? 84 menos 77. 7. Você abaixa quem errou? 7. Deu 77. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 77? 7. 7 vezes 11, 77. E aqui dá 0. Então, a resposta aqui, ó, vai dar 177. E agora, o sinal. Lembra da regra. Quando os sinais são iguais, dá o quê? Dá mais. Então, aqui, o sinal da resposta é mais. Tá certo? Toda vida que os sinais forem iguais, o sinal da resposta é mais. Sinais diferentes, o sinal da resposta é menos. Tá certo? Aqui, menos 348 dividido por menos 12. Mesma coisa. Esquece o sinal, então vai ficar 348 dividido para 12. Certo? Quantas vezes o 12 cabe dentro do 34? Só 2, porque 3 vezes 12 dá 36. Passou. Então aqui vai ficar 2. 2 vezes 12 dá 24. 34 menos 24 dá 10. Tá certo? Aí eu faço o quê? Abaixo o 8. Certo? Quantas vezes o 12 cabe dentro do 108? Só para lembrar, ó, quanto que é 10 vezes 12? É 120. 120 menos 12 é 108. Certo? Então ele não cabe 10 vezes, ele cabe 9 vezes. 9 vezes 12 dá 108. Como é que eu fiz? Eu sei que 10 vezes 12 é 120. Aí eu tirei de 120 12. Quando você tira de 120 12, fica 108. Então aqui ele cabe 9 vezes. 9 vezes 12, 108. 108 menos 108, ó, multipliquei, deu 0. Então a resposta aqui deu 29. Qual é o sinal da resposta?
você tem que fazer o jogo de sinais. Como os sinais aqui, ó, são iguais, então a resposta aqui é mais. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue resolver os exercícios da lista, né? De divisão de números inteiros. Certo? Professor, não tem nenhum exemplo quando os dois é mais. Quando os dois é mais, a gente sabe resolver. É isso aqui, ó. Quando os dois é mais, é isso aqui que a gente acabou de fazer, ó. É isso aqui, quando os dois são mais. Tá certo? Quando os dois são mais, não precisa fazer jogo de sinal, porque mais e mais vai dar mais. Tá certo? Então, quando os sinais são diferentes, a resposta, o sinal da resposta é menos. Quando os sinais são iguais, a resposta dá mais. Não coloquei nenhum com os dois positivos, porque é isso aqui que a gente acabou de fazer, tá certo? Se aqui os dois fossem positivos, você fazia a conta, aqui os dois era mais, aqui ia dar mais também, tá certo? Então tentem resolver a lista, né? E até o próximo vídeo.